Webinário Podcast, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. No podcast de hoje, conversaremos sobre o processo de apuração preliminar. Nosso convidado de hoje é o professor Murilo Santos Garcia, bacharel em Administração de Empresas e também com MBA em Gestão de Negócios e MBA em Innovation Management. Olá, estudante, tudo bom? Agora vamos entrar em processo administrativo disciplinar. No áudio anterior, no podcast anterior, eu comentei sobre o processo administrativo, que é a origem de tudo, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho neste outro eixo, né? Que é o processo administrativo disciplinar ou processo de apuração preliminar, como queiram, dependendo da autarquia ou órgão direto ou indireto do serviço público. O processo administrativo, vale lembrar, né, que é um conjunto de instrumentos legais, né, da administração utilizados para apurar irregularidades e punir agentes públicos e outros indivíduos que possuam uma relação jurídica com a administração do Estado. Lembrando que cada agente público ele é um representante do Estado, então acaba representando o poder público, né? A Lei de Processo Administrativo prevê que todos os seus agentes, né, devem operar a administração de acordo com a lei. Aqueles que infringem alguns de seus princípios, portanto, estão sujeitos às penalidades judiciais cabíveis. Esse processo administrativo disciplinar, ou como nós comentamos que é o PAD, ele tem previsão legal sob o artigo 143 da Lei 8.112 de 1990. Vejam, o processo administrativo ele vem de 1999, né? Ele é baseado na Lei 9.784 de 99, o processo, Lei de Processo Administrativo, a LPA. E o processo administrativo disciplinar ele é anterior. Ele é a Lei 8.112 de 1990, que determina o regime jurídico dos agentes públicos. Em relação às punições, o processo administrativo disciplinar pode punir o agente público de formas diferentes. Pode ser empregada desde uma advertência até a cassação de aposentadoria e a destituição do cargo público, né? Tipos de processo administrativo, para que vocês possam ter uma leve pincelada, ele é dividido em duas fases, a sindicância e o processo administrativo disciplinar propriamente dito. A sindicância é a etapa onde é apurada a autoria da infração ou irregularidade, é a existência da mesma, lembrando que só as irregularidades precisam ser sido feitas dentro da administração pública. A sindicância se subdivide em preparatória e acusatória. A preparatória não está prevista em lei específica, mas tem como objetivo fazer as apurações necessárias. Por isso que eu falo, processo de apuração preliminar, né? Entraria mais ou menos nessa vertente, né? Para assim dar entrada no processo administrativo disciplinar, que aí sim você entra com a acusatória, né? Já a sindicância acusatória está prevista na lei, ao artigo 143 e 145 da referida lei desse podcast, que é a 8.112 de 90. Ela é responsável pela aplicação de punições mais brandas aos agentes, como uma advertência, o processo administrativo disciplinar propriamente dito. No entanto, estabelece punições médias e graves, como a suspensão ou a demissão do agente. Qual que é esse prazo de prescrição desses processos, né? Então, por exemplo, um simples atraso no pagamento de uma conta, no recebimento de um imóvel, porque são contratos e os contratos têm penalidades e multas, né? Entramos numa questão de direito de contrato, por exemplo. E aí, neste ponto, nós comentamos esse prazo, como que existe prescrições também, né? Então vejam, a partir do momento que o fato irregular se torna conhecido pelo órgão competente a praticar o PAD, processo administrativo disciplinar, corre o prazo de prescrição de irregularidade, certo? As prescrições ocorrem em tempos diferentes, de acordo com o grau de punição estipulado de acordo com a irregularidade. Em uma advertência, a punição pode ser mais aplicada após 180 dias.
Em caso de suspensão, 2 anos. E por último, em caso de infração puníveis pelo PAD, como demissão ou destituição ou cassação da aposentadoria, 5 anos. Vale destacar que a abertura de sindicância ou do processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final seja dada. Então, passa-se pelo órgão administrativo, é encaminhado a outros poderes, né, para essa análise possa ser mais apurada e aí sim ter essa decisão final lograda, né, ser postulada, ser posta, né, disponibilizada ao munícipe ou à entidade ou ao órgão público que abriu o referido processo, né? Vale lembrar que, assim, a cada prorrogação de prazo é importante deixar claro que há publicação em diário oficial dessas medidas disciplinares para que se tenha um efeito público e legal competente. E você, estudante, quer saber mais? Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.